Alguma vez parou para pensar que algo tão simples como reaquecer as sobras de uma refeição deliciosa? Algo que a maioria de nós faz quase todos os dias. Poderia estar a comprometer a sua saúde de formas que nem imaginamos. É uma realidade dolorosa saber que os nossos hábitos mais inocentes, aqueles que fazemos para poupar tempo ou evitar o desperdício, podem ter um custo invisível e silencioso para o nosso corpo. Poderia ser o reaquecer do arroz de ontem, aquele frango assado que sobrou do almoço de domingo, ou as batatinhas cozidas que guardou para mais tarde. Muitas vezes, pensamos que estamos a ser práticos, mas sem saber. Podemos estar a criar condições para problemas de saúde mais sérios no futuro. Problemas que ninguém deseja enfrentar na sua idade de ouro, como o aumento do risco de cancro ou de dificuldades de memória. Mas não se preocupe, não estou aqui para assustá-lo. Pelo contrário, estou aqui para partilhar consigo um conhecimento valioso que pode fazer uma diferença gigante na sua qualidade de vida. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 alimentos comuns que, quando reaquecidos de forma incorreta, podem transformar-se em potenciais ameaças para a sua saúde, especialmente no que diz respeito ao risco de desenvolver cancro ou doenças como a demência. Vamos desvendar os segredos por trás destes alimentos e, mais importante, vamos aprender juntos como evitar esses riscos, garantindo que as suas refeições continuem a ser uma fonte de nutrição e prazer, sem preocupações desnecessárias. Fique até ao fim, porque há algo que vou partilhar que o irá surpreender e mudar a forma como vê as suas sobras para sempre. Vamos começar com o primeiro alimento, um dos mais populares e versáteis na nossa cozinha portuguesa, o arroz. Quem nunca fez arroz a mais para o jantar e pensou em guardá-lo para a refeição do dia seguinte? É uma prática tão comum, quase um ritual em muitas casas. Mas o que muitos não sabem é que reaquecer o arroz pode ser bastante problemático. E os riscos associados são maiores do que imagina, especialmente para quem já tem a saúde mais fragilizada ou está numa fase da vida em que o corpo é mais sensível a certas ameaças. O arroz cru, acredite ou não, contém esporos de uma bactéria chamada Bacillus cereus. Estes esporos são como sementes minúsculas, extremamente resistentes, que conseguem sobreviver à cozedura inicial, enquanto o arroz está quente e acabado de cozer. Não há problema, mas quando o arroz cozinhado é deixado à temperatura ambiente por muito tempo, especialmente se for por mais de 1 hora ou 2, esses esporos acordam e começam a multiplicar-se rapidamente. E o pior é que, enquanto se multiplicam, eles produzem toxinas. E são essas toxinas que podem causar sérias intoxicações alimentares. Pense comigo se deixa o arroz arrefecer lentamente na panela ou na travessa, em cima do balcão da cozinha. Está a criar o ambiente perfeito para que essas bactérias prosperem. E o simples ato de reaquecer o arroz, seja no micro-ondas, no fogão ou no forno, muitas vezes não é suficiente para eliminar as toxinas que já foram produzidas. A temperatura pode matar as bactérias ativas, sim, mas as toxinas permanecem, e são elas que nos podem deixar doentes. Os sintomas de uma intoxicação alimentar por Bacillus cereus podem variar de náuseas e vômitos a diarreia severa. E para nós, que estamos numa idade em que o nosso sistema imunitário pode não ser tão robusto como antes, isto pode ser muito mais do que um simples desconforto. Pode levar a desidratação grave, exaustão e até a hospitalização em casos mais extremos.
E se o nosso corpo está constantemente a lutar contra estas ameaças? Isso significa menos energia e recursos para combater outras doenças. O que, a longo prazo, pode fragilizar a nossa saúde geral e torná-la mais vulnerável a problemas sérios, incluindo aqueles que afetam a memória. Então, qual é o segredo para desfrutar do seu arroz sem preocupações? É simples, mas requer atenção. Primeiro, assim que o arroz estiver cozido e pronto a ser guardado, deve arrefecê-lo o mais rapidamente possível. O ideal é que o tempo entre a cozedura e a refrigeração não exceda 1 hora. Pode espalhar o arroz numa travessa larga e rasa para que arrefeça mais depressa. Ou até mesmo colocá-lo num recipiente e metê-lo no frigorífico assim que a temperatura já não seja escaldante. Segundo, guarde-o no frigorífico em recipientes herméticos, por um período máximo de 1 dia. Sim, ouviu bem. No máximo 1 dia, ao contrário do que muitos pensam. O arroz não é um alimento que se deva guardar por vários dias. Terceiro, se for reaquecer, certifique-se de que o faz de forma completa, até que esteja a fumegar, ou seja, bem quente em todas as partes. E o mais importante, nunca reaqueça o arroz mais do que uma vez. Se já o reaqueceu uma vez e sobrou novamente, é melhor descartar. Pense na sua saúde como um jardim precioso que precisa de ser cuidado. Cada pequena ação conta. Evitar que o arroz fique muito tempo à temperatura ambiente é um desses cuidados essenciais. Pode parecer um pequeno detalhe, mas ao adotar esta prática simples, está a proteger-se de intoxicações alimentares e a garantir que o seu corpo não esteja constantemente a lutar contra toxinas desnecessárias. Uma saúde intestinal equilibrada e um sistema imunitário forte são cruciais para a prevenção de muitas doenças, inclusive as neurodegenerativas. Lembre-se, o nosso corpo é uma máquina fantástica, mas precisa da nossa ajuda para se manter saudável e resiliente. Agora que já conversamos sobre o arroz, vamos seguir para o próximo alimento que também merece a nossa atenção. Agora que já conversamos sobre o arroz e como ele pode ser um ponto de atenção se não for tratado corretamente, vamos mudar o nosso foco para outro alimento muito presente nas mesas portuguesas e que, tal como o arroz, requer cuidado ao ser reaquecido o frango e outras aves. Quem não gosta de um bom frango assado? E quem nunca pensou em aproveitar as sobras para o dia seguinte, é prático, delicioso e evita o desperdício. Mas aqui reside um perigo silencioso que pode afetar a sua saúde sem que se aperceba. O frango, e as aves em geral, são uma fonte maravilhosa de proteína magra, essencial para manter os nossos músculos fortes e o nosso corpo a funcionar bem. Algo vital na nossa idade. No entanto, o frango cru é propenso a abrigar bactérias como a Salmonella e a Campylobacter. Embora estas bactérias sejam eliminadas durante a cozedura completa do frango, o problema surge no processo de arrefecimento e reaquecimento. Se o frango cozido for deixado à temperatura ambiente por muito tempo antes de ser refrigerado, ou se for reaquecido de forma inadequada, essas bactérias podem começar a multiplicar-se novamente. Pense nisto quando o frango é reaquecido. A proteína na sua carne pode alterar-se, se não for aquecido de forma uniforme e a uma temperatura suficientemente alta. Algumas partes podem permanecer mornas, criando um terreno fértil para o crescimento bacteriano. É um cenário perfeito para uma intoxicação alimentar, que pode manifestar-se com febre, diarreia severa, cólicas abdominais e vômitos. Para nós, que estamos numa fase da vida em que o sistema imunitário pode ser menos reativo,
Uma intoxicação alimentar destas pode ser muito mais do que um inconveniente. Pode levar a desidratação grave, fraqueza extrema e, em casos mais graves, a complicações que exigem internamento hospitalar. A constante exposição a este tipo de desafios para o nosso organismo, mesmo que subconscientemente, pode sobrecarregar o nosso sistema imunitário, tornando-nos mais vulneráveis a outras doenças e reduzindo a nossa capacidade de recuperação, o que indiretamente pode ter um impacto na nossa vitalidade e até mesmo na nossa agilidade mental. Então, qual é a forma segura de lidar com as sobras de frango? Em primeiro lugar, tal como o arroz, o frango deve ser refrigerado o mais rapidamente possível após a sua cozedura, idealmente dentro de 1 hora. Corte o frango em pedaços mais pequenos para que arrefeça mais depressa e guarde-o em recipientes herméticos no frigorífico. Em segundo lugar, quando for reaquecer, certifique-se de que o faz completamente. O frango reaquecido deve estar a fumegar e todas as partes devem estar bem quentes. Se estiver a usar o micro-ondas, mexa a meio do processo para garantir que o calor se distribui uniformemente. E o ponto crucial, nunca, em hipótese alguma, reaqueça o frango mais do que uma vez. Se tiver sobras de frango reaquecido, o melhor é deitá-las fora. Não arrisque. Uma dica extra se pretende usar sobras de frango. O ideal é incorporá-las em pratos que exijam uma cozedura completa e uniforme. Por exemplo, pode desfiá-lo e adicioná-lo a uma sopa bem quente, a um caril que coza por algum tempo, ou a uma torta que vá ao forno e atinja altas temperaturas em todas as suas partes. Ao fazer isso, não só está a criar uma refeição saborosa, como também está a garantir que qualquer bactéria potencial seja eliminada pelo calor. Lembre-se, a sua saúde é o seu bem mais precioso. Não vale a pena arriscar por uma questão de conveniência. Adotar estas práticas simples de segurança alimentar é um ato de carinho para consigo mesmo. Uma forma de garantir que o seu corpo se mantém forte e resiliente, capaz de desfrutar de cada dia com energia e clareza mental. Pense nisto como um investimento na sua longevidade e bem-estar. Não estamos apenas a falar de evitar uma dor de barriga, mas de proteger o nosso corpo de desafios que, a longo prazo, podem ter um impacto muito mais profundo. Continuando a nossa conversa sobre alimentos que exigem atenção ao reaquecer, não podemos deixar de lado as batatas. As batatas, sejam cozidas, assadas, em puré, são um acompanhamento tão querido e versátil na nossa cozinha. Quase toda a gente tem o hábito de guardar as sobras de batatas para usar noutra refeição. Parece inofensivo, não é? Mas há um porquê muito importante por trás da necessidade de cautela ao reaquecer batatas, especialmente se forem batatas cozidas ou assadas que foram embrulhadas em papel alumínio ou deixadas a arrefecer lentamente em temperatura ambiente. O risco associado às batatas reaquecidas vem de uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Sim, a mesma bactéria responsável pelo botulismo. Uma doença rara, mas extremamente grave, que afeta o sistema nervoso. Os esporos desta bactéria são comuns no solo e podem estar presentes na superfície das batatas, quando as batatas são cozinhadas e depois deixadas a arrefecer lentamente, especialmente se estiverem embrulhadas em papel alumínio. Cria-se um ambiente perfeito para que estes esporos se multipliquem e produzam toxinas. O papel alumínio, por exemplo, cria um ambiente sem oxigênio, que é exatamente o que a bactéria Clostridium botulinum adora para crescer.
As toxinas que esta bactéria produz são incrivelmente potentes e não são destruídas pelo reaquecimento normal. Ou seja, mesmo que reaqueça a batata, as toxinas podem continuar lá. Os sintomas de botulismo podem ser assustadores: dificuldade em engolir, visão turva, fraqueza muscular e até paralisia. Para nós, que estamos numa idade mais avançada, o nosso corpo pode ser menos capaz de combater este tipo de ameaça, o que significa que o impacto pode ser muito mais devastador. O risco de botulismo é relativamente baixo com as batatas, mas a sua gravidade justifica toda a nossa atenção. Não vale a pena arriscar. Então, como devemos proceder com as batatas, se cozer ou assar batatas e tiver sobras? O crucial é arrefecê-las o mais rapidamente possível. Retire-as do forno ou da panela e, se estiverem quentes, espalhe-as para que o calor escape depressa. Não as deixe embrulhadas em papel alumínio depois de cozinhar. Coloque-as no frigorífico em recipientes abertos ou ligeiramente tapados, para que arrefeçam totalmente antes de fechar hermeticamente. Devem ir para o frigorífico dentro de 1 a 2 horas após a cozedura. Guarde-as no máximo por 1 ou 2 dias e, quando for reaquecer, certifique-se de que as aquece bem, até estarem a fumegar. Contudo, o ideal é comer as batatas frescas e, se tiver que reaquecer, que seja apenas uma vez, garantindo que o calor penetra em todas as partes. Para quem gosta de um bom purê, é melhor fazê-lo fresco ou guardá-lo e reaquecer com muito cuidado, nunca deixando-o à temperatura ambiente por muito tempo. Esta atenção extra às batatas não é um exagero, é um cuidado que nos protege de um risco sério e garante que as nossas refeições continuam a ser uma fonte de prazer e nutrição, sem surpresas desagradáveis. A nossa vitalidade e clareza mental dependem de um corpo saudável e de um sistema imunitário que não esteja constantemente sobrecarregado. Cada vez que fazemos uma escolha inteligente sobre a nossa comida, estamos a investir no nosso bem-estar futuro. Vamos falar agora sobre os cogumelos. São um ingrediente delicioso, com um sabor único que enriquece qualquer prato. Desde molhos a omeletes e salteados, muitas vezes. Compramo-los em maior quantidade ou sobram de uma refeição e, para evitar o desperdício, pensamos em reaquecê-los. Mas, à semelhança do que vimos com outros alimentos, os cogumelos também têm as suas particularidades quando se trata de reaquecimento. E estas particularidades podem ter implicações para a nossa saúde. Os cogumelos, por natureza, são delicados e contêm proteínas e enzimas que podem ser sensíveis ao calor. Quando os cozinhamos pela primeira vez, estas proteínas são alteradas se os reaquecermos, especialmente se o processo não for rápido ou uniforme. Estas proteínas podem continuar a degradar-se, o que não só pode alterar a sua textura e sabor, tornando-os menos apetitosos, como também pode levar à formação de substâncias que causam desconforto digestivo. Para nós, que podemos ter um sistema digestivo mais sensível com o avançar da idade, isso pode significar náuseas, dores de estômago, diarreia ou outros mal-estares que, embora não sejam tão graves como uma intoxicação alimentar, são desagradáveis e podem levar a uma diminuição da absorção de nutrientes importantes. Além disso, os cogumelos, assim como o arroz, podem conter esporos de bacilos cereus, e as mesmas regras de refrigeração e reaquecimento rápido e completo aplicam-se para evitar a proliferação dessas bactérias e suas toxinas. O ideal
Com os cogumelos é que sejam consumidos frescos, logo após a sua preparação. Se tiver que guardar sobras, refrigere-os rapidamente, dentro de 1 a 2 horas após a cozedura, em recipientes herméticos, e o mais importante se for reaquecer. Faça-o de forma muito cuidadosa e apenas uma vez. Garanta que o calor se distribui por todo o alimento e que esteja bem quente. No entanto, muitos especialistas em segurança alimentar recomendam que se evite reaquecer cogumelos sempre que possível. Se sobrou um molho com cogumelos, por exemplo, o melhor é que seja um molho que aqueça bem e que seja consumido de uma só vez. Pode parecer que estamos a complicar algo tão simples como o ato de cozinhar e comer. Mas, na verdade, estamos a simplificar a sua vida ao evitar problemas de saúde desnecessários. Pense na sua energia diária, quando o nosso corpo está a lutar contra um mal-estar digestivo. Por exemplo, essa energia é desviada de outras funções importantes, como a manutenção da nossa clareza mental e a nossa capacidade de desfrutar das pequenas coisas da vida. Ao tomar estas precauções com os cogumelos, está a proteger o seu bem-estar geral e a garantir que a sua energia está disponível para viver a vida ao máximo. Finalmente, vamos abordar um vegetal verde e vibrante, tão rico em nutrientes e tão presente na nossa culinária, mas que também requer atenção especial ao ser reaquecido os espinafres e outras folhas verdes escuras, como a beterraba, a acelga ou o aipo. São verdadeiros superalimentos, repletos de vitaminas, minerais e antioxidantes que são essenciais para a nossa saúde, especialmente à medida que envelhecemos. Mas é aqui que a surpresa pode surgir. Os espinafres e outros vegetais folhosos são naturalmente ricos em nitratos. Os nitratos são compostos inofensivos em si mesmos e são importantes para a saúde das plantas. No entanto, quando os espinafres cozidos são deixados a arrefecer lentamente à temperatura ambiente, ou quando são reaquecidos, especialmente várias vezes, esses nitratos podem converter-se em nitritos, e os nitritos, por sua vez, podem reagir com outras substâncias presentes no nosso corpo para formar nitrosaminas. As nitrosaminas são compostos que têm sido associados a um risco aumentado de cancro. Não se trata de deixar de comer espinafres. De modo algum, o problema reside na transformação que ocorre durante o processo de arrefecimento e reaquecimento. Para nós, que estamos numa idade em que a prevenção de doenças como o cancro é uma prioridade. Este é um aspecto importante a considerar. A exposição contínua a este tipo de compostos, mesmo que em pequenas quantidades, pode ter um efeito acumulativo ao longo do tempo. Então, qual é a solução? Coma os seus espinafres frescos e logo após a cozedura. Se for cozer espinafres para usar num prato, tente cozinhar apenas a quantidade que vai consumir de imediato. Se tiver mesmo que guardar sobras de espinafres cozidos, arrefecê-los rapidamente é a chave. Como nos outros alimentos, coloque-os no frigorífico dentro de 1 hora. E o conselho mais importante, evite reaquecer espinafres cozidos, se for fazer um prato que leve espinafres e tiver sobras. O melhor é comer a parte que não tem os espinafres reaquecidos ou, se for um prato em que os espinafres estão misturados, tentar consumi-lo numa única refeição. Alguns especialistas até sugerem que, se tiver que reaquecer, o faça até estar muito quente apenas uma vez. Mas a recomendação mais segura é mesmo evitar o reaquecimento. Pode parecer um desafio mudar hábitos de uma vida, mas pense nisto como um passo simples e carinhoso para consigo mesmo. A sua saúde é o seu maior tesouro.
E pequenos ajustes como estes nas suas rotinas diárias de cozinha podem ter um impacto significativo na sua longevidade e na sua capacidade de desfrutar de uma vida plena e com vitalidade. Ao proteger-se dos riscos potenciais associados a estes 5 alimentos, está a investir na sua saúde futura, na sua energia e na sua clareza mental. Está a dizer sim a mais anos de vida com qualidade, mais momentos de alegria e mais capacidade para continuar a aprender e a crescer. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. E espero sinceramente que esta conversa tenha sido tão esclarecedora para si como é importante para mim partilhá-la. Falamos sobre 5 alimentos comuns: o arroz, o frango, as batatas, os cogumelos e os espinafres, e como o ato de reaquecê-los pode, por vezes, esconder riscos para a nossa saúde, aumentando a nossa vulnerabilidade a problemas sérios como o cancro e as doenças que afetam a memória. Vimos que o segredo para a segurança e para manter a nossa saúde em alta está na forma como os manuseamos e refrigeramos, e na importância de evitar o reaquecimento excessivo ou inadequado. Lembre-se sempre, meu amigo, minha amiga, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde e na nossa felicidade. Não se trata de parar de comer estes alimentos que tanto gostamos, mas sim de comê-los com mais consciência, mais carinho e mais sabedoria. Trata-se de adotar práticas que protejam o nosso corpo das ameaças invisíveis, garantindo que a nossa energia esteja sempre ao máximo para desfrutar de cada dia. Ao seguir estas dicas simples, está a investir na sua longevidade, na sua vitalidade e na sua clareza mental. Está a dar ao seu corpo as ferramentas para se manter forte e resiliente, capaz de enfrentar os desafios do dia a dia e de continuar a viver com alegria e propósito. A sua saúde é um jardim que precisa de ser cultivado com atenção e carinho. Cada escolha que fazemos em relação ao que comemos e como o preparamos é uma semente que plantamos nesse jardim. Que estas dicas o ajudem a plantar as melhores sementes para um futuro mais saudável e feliz. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já conhecia estes riscos? Quais destes hábitos vai mudar na sua cozinha? Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua partilha pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e achou a informação útil, por favor, deixe o seu gosto. É uma forma simples de me dizer que o conteúdo é relevante para si e de ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, considere subscrever o canal para não perder mais dicas valiosas sobre como viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, a sua saúde é a sua maior riqueza. E estou aqui para o ajudar a protegê-la. Cuide-se. Viva a sua melhor vida em todas as idades.